Olá, queridos ouvintes, voltamos com o programa Bom Trabalho no rádio, no celular, na internet, a rede assim, a rádio mais informada. Hoje eu estou recebendo aqui o Franco, ele é do Senai, aqui de Pindamonhangaba, ele é o coordenador de relacionamentos do Senai com as indústrias. Então, ele está falando para nós, querido ouvinte, sobre as principais características hoje da indústria da nossa região e o que ela precisa em termos de mão de obra qualificada, né? Isso é muito interessante. Como a gente estava falando, você falou anteriormente que são 7 cidades da qual o Senai aqui de Pindamonhangaba atende, e ele está desenvolvendo e buscando o melhor para cada cidade. Dessas cidades, qual que é o segmento da indústria que está mais se destacando hoje, pós-crise, digamos assim, ou nessa retomada do mercado? A gente tem uma região em que tem uma variedade imensa, né, muito grande de tipos de indústria, mas diria assim que basicamente temos três áreas específicas que têm dado um bom resultado, têm contratado gente, né, para poder, enfim, ampliar ou realocar pessoas, mas basicamente as indústrias na área de plástico, de fabricação de vidros e também de alumínio, né, alumínio de base, tem sido o destaque na nossa região. Então são empresas, né, citando aqui nomes, mas assim, em Pinda a Pisani, a gente teria também a Novelis, né, e também a AGC em Guaratinguetá, que são três empresas que têm ampliado na maioria das vezes e por muitos contratado uma grande quantidade de pessoas, né, são empresas que têm ido muito bem na nossa região. E também a questão do segmento automotivo, nós temos empresas que fornecem componentes para o automotivo. E como que está essa área, esse segmento? Nesse último período agora, pós-greve aí do caminhoneiro, que isso acabou impactando, afetou a economia drasticamente, mas a gente tem percebido que tem voltado a produção, né, a produção do automóvel, e a nossa região produz, por exemplo, a indústria na área de plástico, a gente tem algumas em Pinda, por exemplo, que produzem para a indústria automotiva e tem tido já uma melhora significativa. Então é um ramo que você pode apostar, que você pode investir, você que está nos ouvindo. Inclusive o Senai tem um treinamento, que é o único aqui na região do Vale do Paraíba, na área de injeção de plástico. Injeção de plástico, sopradoras. Já para esse segmento que já está melhorando. Para atender. Nossa escola passou por uma grande modernização, né, comandada pelo professor Torino, que é o nosso diretor, e também por uma modernização de máquina e equipamento também autorizado pela nossa sede, né, pela nossa chefia, o Dr. Paulo Scaff, agora vai ser candidato ao governo de São Paulo, está licenciado, mas investiu pesadamente com relação à evolução e também modernização de máquinas, equipamentos, enfim, da estrutura da escola como um todo. E a gente, com isso, pode oferecer equipamento, treinamentos de ponta. Qualificado. Exatamente. Então, a área de plástico, por exemplo, a gente tem muito isso na nossa escola, equipamentos de primeira linha e que estão diretamente ligados ao que o profissional vai encontrar na indústria, né? Então, ele treina numa máquina, treina num equipamento e ele vai chegar lá, vai se deparar com isso, né? Não são equipamentos defasados, nada disso. Tudo equipamento de ponta. E como você tem contato direto com a indústria, que tipo de profissional eles estão pedindo? Qual que é o nível de conhecimento que eles estão pedindo? Nível técnico, nível superior? Como que está hoje? Hoje o nível técnico e também o nível de qualificação profissional, eu percebo que tem tido uma resposta melhor nessa busca de emprego. Mais até do que o nível superior. Porque a gente teve por muitos anos aí, os últimos 10 anos, um investimento maciço em nível superior, né? Sim. E muitas vezes, numa crise ou numa situação mais adversa que nós passamos, esse profissional se apresenta muitas vezes numa alocação mais cara de custo de mão de obra. Então, a empresa acaba que prefere um profissional de nível técnico ou qualificado, em que ele tenha mais o operacional. Um exemplo que eu vou te dar aqui, que é um sucesso, né? A nossa escola, o professor Torino criou esse modelo de programa, que é o operador multifuncional. E aí vai muito em cima do que você está falando, desse profissional mais eclético. Então é um curso que você tem 11 módulos, de mais variadas áreas, em que ele faz... Fica mais polivalente. Exatamente. Então, com esses 11 módulos, ele consegue, entrando na empresa, né, tendo essa primeira oportunidade, ele consegue trabalhar e entender das mais variadas áreas. E o programa deu tanto resultado, foi um sucesso tão grande, que no ano passado também foi criado um programa que seria o multifuncional da área de automação de eletroeletrônica.
Então a gente tem um multifuncional na área mecânica, na área de hidráulica, pneumática, enfim, e também um multifuncional nessa área que tem crescido demais, porque quando se fala em indústria 4.0, a gente está diretamente ligado à parte de eletrônica, de automação, e que é um caminho sem volta, né? Sim, sim. E são áreas correlatas. Então, esse profissional que hoje quer entrar nessas empresas e que tem hoje oportunidade, eu indicaria esses dois cursos, tanto o multifuncional na área mecânica quanto o multifuncional na área de eletroeletrônica, que são dois cursos que vai dar desde a base até uma formação um pouco mais avançada para esse profissional. Mas isso é importante, assim, até eu quero entrar mais nesse assunto e no próximo bloco eu gostaria de entrar mais nesse assunto, até para o querido ouvinte saber exatamente qual que é o segmento que ele poderia utilizar com esse tipo de curso. Pessoal, voltamos já com o programa Bom Trabalho, aqui na Rede Assim, a rádio mais informada.